Viu? Tem mais uma notícia, porque aliados diretos do presidente da Câmara, Hugo Motta, passaram a apoiar e articular a aprovação do requerimento de urgência para o projeto de lei da anistia. Essa medida busca amenizar a crise com a oposição que obstruiu as atividades na casa na última semana. Falávamos disso há pouco e vem criticando, inclusive. Esse grupo tem feito muitas críticas ao presidente porque ele não teria cumprido vários acordos relacionados a essa proposta. Apesar de não haver um compromisso formal de Motta em colocar o projeto em votação, ele sinalizou que não impedirá a votação desde que o texto obtenha maioria no Colégio de Líderes. Você, Kriegner, agora nós focamos no projeto da anistia, inclusive alguns aliados de Hugo Motta entendem que sim, talvez seja a saída mais factível. Não vou usar a palavra pacificação, talvez seja superestimar esse momento, mas talvez pudesse amenizar, inclusive, esse embate que vem sendo travado entre presidência da casa e a oposição. E não sei também por que lutar tanto contra esse projeto. Se a maioria no Colégio de Líderes decidir, põe em votação logo. Exatamente, Caniato. E como eu já falei aqui uma vez, em outro momento, oportunidade, a questão da anistia é uma questão humanitária. No momento que a gente está hoje, nós precisamos olhar para o PL da anistia como um PL humanitário. É claro que tem desdobramentos políticos e tem também encontros, questões aí que vão de encontro a outros interesses que precisam ser considerados também. E a gente não pode dar uma carta branca só porque é uma questão humanitária, porém a questão humanitária é prevalecente no sentido da anistia. Nós temos pessoas que estão sendo presas ou até que foram concedidas em um primeiro momento a prisão domiciliar e depois foram reconduzidas então ao regime fechado por penas extremamente absurdas. Nós estamos falando aí de 14, 16, 17 ou mais anos de prisão por pessoas que não se tem nem mesmo uma comprovação de que adentraram um prédio público ou cometeram algum ato de depredação. Assim, a gente está falando do absurdo do absurdo. Ainda que se possa concordar com penas para aqueles que depredaram patrimônio público no 8 de janeiro, para aqueles que invadiram lugares onde não tinham autorização para estar, essas penas que são previstas no Código Penal como de 6 meses a 1 ano, agora elas se multiplicaram por 17, e outros que não têm nem mesmo comprovação de que estavam, ou na verdade tem testemunhas dizendo que não estavam, essas pessoas estão julgadas da mesma maneira. Ou seja, é uma questão humanitária que o centro precisa abraçar na sua totalidade, e a esquerda, se tivesse um pouco mais de compromisso mesmo com a população e com o Brasil, também consideraria como alguns deputados de esquerda já, inclusive, declararam apoio e disseram que é importante, sim, discutir, desde que não chegue às pessoas que estavam ali envolvidas em questões de assassinato de ministros e questões mais sérias. Nós estamos falando aí das pessoas do povo ali na Praça dos Três Poderes no dia 8 de janeiro. Então, esse projeto precisa ser pautado. E eu imagino que a resistência maior a pautar esse projeto, discutir essa possibilidade, ou mesmo chegar a um entendimento ainda que mais centralizado disso, é justamente o fato de que se tem pouquíssimos argumentos para poder não conceder uma anistia a essas pessoas. O argumento mais usado é aquele que é altamente politicamente inflamado. Esse argumento, sim, aí aqueles que são os maiores opositores aí da direita, do governo Bolsonaro e também do que aconteceu no 8 de janeiro, podem talvez usar desse argumento, mas a maioria e a população brasileira também consegue considerar e separar muito bem as coisas. Aqueles que querem colocar tudo no mesmo bolo, na mesma bacia, dizer que a pessoa que estava ali com bandeira do Brasil na Praça dos Três Poderes tem o mesmo nível de responsabilidade ou de culpabilidade até do que pessoas que eventualmente falaram sobre morte de ministros, morte de presidente, ou até que tomaram posicionamento em planejamento assim, como foram aqueles áudios que foram captados daqueles militares que já foram presos.
Dizer que é tudo mesmo, tudo a mesma bacia, isso só serve para sustentar uma narrativa que não se prova de nenhuma outra maneira. Ou seja, não adianta, não vai dar para provar que esse 8 de janeiro foi uma tentativa de golpe ou que foi um golpe, e por isso aí precisam juntar todo mundo na mesma bacia para gerar volume. Acho que são esses os únicos que não se abririam para a possibilidade de discutir uma anistia, Caniato. Pois é, oposição e centrão, partidos de direita e também do centro estariam falando a mesma língua, vários defendendo a aprovação do requerimento de urgência, que agilizaria demais a tramitação, não precisaria passar por várias comissões, iria direto para o plenário. Mas, Beraldo, de que anistia a gente está falando? Porque aquela mobilização dos parlamentares na semana passada não me parece que tratava somente da questão que envolvia os manifestantes do dia 8, né? Eu acho que havia uma relação direta com o ex-presidente Jair Bolsonaro. E eu lhe pergunto, será que estamos falando de um PL da anistia para atender somente aqueles que participaram dos atos de depredação? Ou seria tal anistia ampla, geral e restrita? É a grande dúvida. Caniato, essa confusão que se formou em razão do 8 de janeiro virou alvo dos Estados Unidos, né? Então, o presidente Donald Trump menciona a situação de Jair Bolsonaro em sua carta escrita em 9 de julho para o presidente brasileiro e, obviamente, isso será utilizado, está sendo utilizado para justificar a inclusão de Jair Bolsonaro na anistia. Esse passa a ser o objetivo, esse passa a ser o instrumento necessário para que a relação com os Estados Unidos se pacifique. Então, não vejo como essa anistia ser discutida sem incluir Jair Bolsonaro. Agora, isso tudo começa justamente com essa classificação dos manifestantes do 8 de janeiro dentro de um contexto que simplesmente não existe. Há muita paixão na defesa da tese da tentativa de golpe no 8 de janeiro, mas essa tese ela é defendida por militantes de esquerda, só que, sinceramente, não havia, por mais que as pessoas estivessem lá dizendo fora Lula, etc., não havia a menor perspectiva delas conseguirem algum tipo de sucesso ali. Não houve mobilização de nenhuma força armada, não tinha uma liderança. Não. O que eles iam fazer? Iam ligar para o Bolsonaro, dizer, Bolsonaro, já tomamos conta aqui, pode pegar o avião, sair aí da Disney, volta para o Brasil, que a gente vai devolver aquilo que há uma semana você mesmo entregou para o seu sucessor. Então não tem nenhum cabimento essa tese, mas essa tese foi utilizada para justificar uma vontade que existia dentro do Supremo Tribunal Federal de ir atrás de Bolsonaro e dos seus aliados diretos. Então, fizeram absolutamente tudo errado desde o início, Caniato. E a gente vê que o contorno político que este tema adotou vai levando o Supremo Tribunal Federal também a adotar medidas que são inexplicáveis. Quer dizer, houve agora, recentemente, uma decisão do ministro Gilmar Mendes que libera a participação de crianças em manifestações LGBT no Amazonas, se não me engano. Foi proibido pelo governo local. Por que diabos o ministro do Supremo Tribunal Federal tem que se meter nessa decisão? Quer dizer, o prefeito, se não me engano foi o prefeito, foi eleito com essas pautas. Ele está fazendo aquilo que ele se comprometeu com a população. Mas aí vai alguém lá de Brasília dizer não. Criança tem sim que participar de manifestação LGBT. Quer dizer, isso não faz nenhum sentido. Aí chega Dia dos Pais. Dia dos Pais é o dia de reforçarmos a importância da família, de lembrarmos que grande parte da mão de obra do crime organizado é formada por jovens que vêm de famílias desestruturadas. Dia dos Pais era uma oportunidade de se passar uma mensagem positiva de fortalecimento da família. O que faz o Supremo Tribunal Federal? Utiliza a iluminação, paga com o nosso dinheiro para colocar as cores da bandeira LGBT. Por quê? Porque quer o apoio dos militantes de esquerda para as suas ações. Não tem nenhum
tipo de preocupação com o bem-estar da comunidade LGBT. Não! Querem simplesmente fazer estes acenos, piscar o olho para esses grupos que são identificados com a esquerda, para que eles sustentem, do ponto de vista popular, as medidas inexplicáveis que estão tomando. Então, Caniato, a politização está geral. É isso que eu falo, está absolutamente tudo errado. A gente não encontra uma lógica no que está acontecendo. Agora, Dávila, quais cálculos precisam ser feitos quando a gente fala do projeto de lei da anistia? Porque já tratamos de vários textos, né? Há um texto que atende a um grupo, há um outro ampliado que poderia ser interpretado de outra forma, que poderia haver a extensão, inclusive, para Jair Bolsonaro e aliados, enfim. É preciso também considerar essa possibilidade. Quando há siglas de direita e de centro que discutem a necessidade de aprovação do projeto da anistia, talvez em dado momento eles entendam que resolveriam a situação com os Estados Unidos, também ampliando os beneficiados com essa medida. E aí, possivelmente, fariam a reflexão, bom, com uma cajadada, mataríamos alguns animais, inclusive resolveríamos o problema do tarifaço, sei lá, né? Estou imaginando quais serão os debates a partir dessa informação. Mas o que é preciso considerar sobre o projeto da anistia, o Kriegner bem menciona, né? Aquelas pessoas que foram detidas nos atos de depredação, muitas, enfim, deixaram as famílias, não podem mais desenvolver suas atividades profissionais, não podem bancar as próprias famílias, há idosos, inclusive, detidos. Quais são as discussões que precisam ser feitas nesse momento, quando a gente olha para o projeto da anistia, e essas discussões são feitas entre os parlamentares? Caniato, há vários projetos de anistia, como você falou. Tem um que é aquele anistia ampla e restrita e geral para todo mundo, inclusive para o ex-presidente Bolsonaro. Esse projeto certamente não seria aprovado no Congresso, mas a oposição marcaria uma posição. Então precisa ver se a oposição quer marcar o território, dizer assim, estamos aqui na causa má, ou se a oposição quer, para valer, aprovar um projeto de anistia para livrar, como bem lembrou o Kriegner, essas pessoas que foram injustamente condenadas por causa dos atos de 8 de janeiro. Então, se quiser aprovar, é melhor aprovar o projeto de anistia, justamente escrito a 6 mãos, como nós falamos aqui, pelo governo, Congresso e Judiciário, para não chegar no Supremo e ser derrubado por inconstitucionalidade. Então, esse é o projeto da anistia que tem chance de ser aprovado. Se fosse a versão ampliada, você acha que iriam judicializar e o Supremo derrubaria? Exatamente. Então, isso aí, acho que perde no voto, e se conseguir ganhar no voto, vai ser declarado inconstitucional no Supremo. Então, por que isso é importante? O projeto de anistia ocuparia um espaço fundamental nesse momento na história do país. Por quê? Primeiro, pacificaria o país. Era um sinal claro para a pacificação política. Segundo, como bem lembrou o Kriegner, uma questão humanitária. Por que humanitária? Porque justiça não foi feita. Aliás, essas pessoas não eram nem sequer para ser julgadas no Supremo Tribunal Federal. Não houve o devido processo legal, não houve o direito à ampla defesa, não houve individualização de pena. Ou seja, você vai ticar lá todas as violações do Estado de Direito. É isso que aconteceu no julgamento de 8 de janeiro. Foi um julgamento político que desrespeitou todas as regras do direito. E tem ali idosos, tem pessoa que já morreu lá, presa. Então, assim, é um absurdo o que aconteceu. Pessoas condenadas, como bem lembrou o Kriegner, que sequer invadiram o prédio e tomaram 17 anos de cadeia. Assim, não, é uma história muito ruim, e a anistia é um jeito de restabelecer justiça, que não foi feita. Justiça é representar ali a vontade da maioria das pessoas, que quer o quê? Quer que seja feita justiça. Como não foi feita justiça no judiciário, tem que se fazer justiça por meio de anistia. Respeito aos direitos humanos, pacifica o país politicamente, grande chance da lei Magnitsky de alguma forma ser revogada em alguma condição. Alguém, né? Em alguém, né? E por último, restabelece a importância, de novo, da pacificação política do país. O país precisa ser pacificado. Se tem uma questão que pode pacificar o país, é votar anistia. Então, assim, eu entendo que essa é uma questão fundamental. A oposição e o Centrão estão se unindo em torno de um tema que pode resolver um problema humanitário, judicial e político no país.
Pois é, e talvez, né, Kriegner, enviasse até um recado para as autoridades norte-americanas, porque não me parece que parte do Congresso Nacional, os presidentes das casas, o Judiciário e o Executivo Federal topariam ampliar o projeto da anistia. Acho que, ainda que você tentasse negociar, ainda que considerassem a possibilidade de revogação do tarifaço, sei lá, mas não me parece que eles comprariam esse projeto. Me parece mais factível, aprova o projeto da anistia nessa versão que você defendeu, as pessoas que foram detidas, e aí ficaria para o próximo presidente da República, possivelmente um presidente de centro-direita ou de direita, a responsabilidade de utilizar um dispositivo de uso do presidente da República para livrar o ex-presidente Jair Bolsonaro. Não sei, são cenários que estão sendo desenhados. Você entende que a aprovação do projeto da anistia poderia enviar uma boa sinalização para os Estados Unidos também, Kriegner? Poderia sim, até porque mostraria que algo está sendo feito, apesar dos pesares, né? E está muito claro para a justiça americana que existe um grande interessado nessa perseguição contra o ex-presidente Bolsonaro e também na questão de refutar ou impedir de qualquer outra maneira a anistia. Então, dessa maneira, mostraria que os outros entes estão dispostos a trabalhar e, inclusive, também o governo federal poderia intermediar alguma coisa nesse sentido, e isso seria um bom aceno, sim. Agora, Caniato, a verdade é que a possibilidade que você colocou de um próximo presidente oferecer um indulto, por exemplo, ou entrar com algum dessas ferramentas é muito remota, porque ministros do próprio Supremo já disseram, olha, se tiver indulto, nós não vamos aceitar, vai ser barrado no Supremo, e é possível, ao contrário de como funciona nos Estados Unidos, é possível que o indulto presidencial seja derrubado pelo Supremo Tribunal Federal de acordo com a legislação brasileira. Então, realmente é uma situação delicada. Aliás, chega até a ser cômico, né? Na possibilidade de passar um indulto por pessoas que aventaram essa possibilidade, que ainda não são nem candidatas à presidência, o Supremo já se manifestou. Acho que foi a manifestação mais rápida do Supremo Tribunal Federal em cima de um pedido que nem se concretizou, feito por presidentes que nem eleitos foram, que nem candidatos são, mas que já aventaram essa possibilidade. O Supremo oficialmente também, os ministros já se posicionaram. Ou seja, mostra o quanto que não querem passar nada que seja nesse sentido, não estão dispostos a conversar, e aí nós temos um problema seríssimo que realmente com que ferramentas nós temos para negociar algum avanço aí com os Estados Unidos. A tendência é só irmos por água abaixo, infelizmente. Mas as coisas mudam, né, Beraldo? Os posicionamentos podem mudar, os ventos podem soprar de um lado para o outro, a depender das circunstâncias da chegada de um novo presidente da República, talvez, com um grande apoio, uma decisão, uma graça concedida a uma pessoa, seja, na verdade, o detonador de um novo processo, um processo, daí sim eu vou usar o termo pacificação. Ficaria muito estranho, né, para o Supremo cancelar uma determinação do presidente da República. Mas, como disse o Kriegner, isso já aconteceu. Me lembro do indulto natalino de Michel Temer, que foi judicializado, né? E aí, anos depois, deram razão ao presidente Michel Temer à época, Beraldo. Não, o Supremo cancela decisões do presidente da República com a maior tranquilidade. Inclusive, começou com Michel Temer, mas depois também todos os indultos e graças concedidos pelo ex-presidente Jair Bolsonaro foram cancelados. Até a graça, essa é uma história curiosa, porque a graça presidencial é o único ato do presidente da República que é pessoal para alguém. Então, ele determina o benefício para um indivíduo. E o argumento usado pelo Supremo Tribunal Federal é que o papel do presidente da República exige isonomia, então que ele não pode dar a graça presidencial a ninguém. No caso, era Daniel Silveira. Mas está previsto na Constituição. Quer dizer, então se ignora, conforme
o interesse de momento, se ignora o texto constitucional. Então acabou o Supremo, né? Não tem mais o papel que ele deveria ter. Agora, Caniato, eu não vejo ninguém que está aí colocado para disputar as eleições do ano que vem, nesse momento, que fará algum tipo de anistia no enfrentamento ao Supremo. Seja Tarcísio, seja Ratinho Júnior, seja Zema, seja quem for. Na hora que chegar ali, só vai fazer alguma coisa se houver um entendimento, se houver um acordo. Porque ir para o enfrentamento na largada vai colocá-los na posição que Jair Bolsonaro se encontra hoje. Vai criar uma animosidade com o Supremo, um Supremo extremamente poderoso e que tem mostrado a sua disposição para ir atrás daqueles que discordam dele. Então, eu não vejo, sinceramente, nenhum desses candidatos que estão colocados aí com a coragem, com a vontade de irem para o enfrentamento. Vão sempre contemporizar, se colocar de forma serena para não criar caso e tentar levar o governo até o final, entregando outras coisas, outras conquistas. Mas não vejo uma evolução significativa na parte institucional. Não, você acha que esses nomes que estão sendo aventados, uma vez vitoriosos, não entrariam no embate com o Supremo? Porque, assim, nos últimos 3 meses, nós escutamos declarações de Tarcísio dizendo que, se vencesse a eleição presidencial, consideraria indulto a Jair Bolsonaro. Ronaldo Caiado falou a mesma coisa. E Romeu Zema. Eu preciso verificar aqui se Ratinho chegou a se manifestar nesse sentido. Vai lá, Beraldo. Não, mas só para. Mas os 3 falaram, os 3 mencionaram isso. Sim, mas olha a cabeça deles, depois que venceram a eleição. Bolsonaro foi enfrentar o Supremo, depois o que fez? Pediu socorro para Michel Temer, mandou uma cartinha fofa para Alexandre de Moraes. Depois, já na iminência de ser condenado e preso, quando esteve frente a frente com Alexandre de Moraes, foi lá convidá-lo, fazendo gracinha, convidá-lo para ser vice na sua candidatura do ano que vem. É sempre um gesto simpático, um gesto amoroso com Alexandre de Moraes, mostrando quem manda e quem obedece, mostrando que não há um equilíbrio de forças, mas que o próprio ex-presidente Jair Bolsonaro coloca o Supremo num pedestal. Então, Caniato, sinceramente, se Jair Bolsonaro trata dessa forma, por que esses eleitos vão entrar no combate? Não vão. Pois é, a produção verificou aqui, de fato, Ratinho não disse, mas participou de uma manifestação a favor da anistia. Você, Dávila, como a gente precisa considerar essas articulações, as sinalizações que já foram aventadas por aqueles que são apontados como possíveis candidatos à presidência da República, talvez fosse a modelagem mais adequada? Vota-se um projeto da anistia que atenderia somente aos manifestantes dos atos de depredação, esses seriam beneficiados, e aí o próximo presidente da República, uma vez sendo de centro-direita ou de direita, ou já tendo sinalizado que concederia graça ao ex-presidente Jair Bolsonaro, ficaria sob responsabilidade do próximo presidente. E aí essa provocação feita pelo Beraldo. Será que esse presidente entraria em rota de colisão com o Supremo? Renato, acho que são muitos assuntos dentro de um assunto. O primeiro assunto é a anistia aos manifestantes do 8 de janeiro. Esta é a anistia que foi construída a 6 mãos, esta é a anistia que tem chance de ser aprovada rapidamente e esta é a anistia que não correrá a machadada da inconstitucionalidade. Então, esse é o projeto que tem que aprovar. E resolve a vida de centenas de pessoas que foram julgadas indevidamente, sem o devido processo legal, sem o direito à ampla defesa, sem individualização de pena. Então, esse resolve um enorme problema, como eu digo. Dos próprios parlamentares. Exatamente. Porque daí eles jogam para o próximo presidente a responsabilidade. Agora, entendeu? A questão do ex-presidente Bolsonaro já está nas considerações finais, o julgamento já está para terminar. Não dá para tentar dar uma canetada na anistia e colocar o presidente. É criar um problema político que, primeiro, não vai ter voto. Porque se somar todos os votos do Centrão e da oposição, não vai conseguir passar isso como se fosse um projeto da maioria absoluta do Congresso. Então, assim, não vai passar. Então, isso é para fazer... Às vezes, você quer apresentar um projeto que, né, é para não ser aprovado, mas para tomar um posicionamento político. Então, se for um projeto de posicionamento político, você sabe que é um projeto que não vai ser aprovado, mas você vai ali dar o recado claro do que você espera.
Agora, se é um projeto, e eu sou dessa tese, para livrar pessoas que estão presas indevidamente, sem o devido processo legal, nós temos que ir para um projeto de anistia que seja aprovado. E é um projeto que já foi construído aí, como nós já falamos, a 6 mãos. Agora, quanto à questão do Supremo, com o próximo presidente, eu vejo de 2 formas. Primeira coisa, a melhor coisa a acontecer é a autocontenção dos poderes. É esses votos que começam a se manifestar contrariamente aos abusos do Supremo, amanhã virá maioria. E tem chance, Caniato, porque nós temos aí a mudança de presidência no Supremo a partir de setembro, e com o Fachin, que é um dos que defende a autocontenção do Supremo. Então, se amanhã soma o Fachin, com o Fux, com o André Mendonça, com o Cássio Nunes, você já começa a ter ali um grupo querendo fazer com que essa autocontenção do poder judicial volte a reinar. Isso seria a melhor forma. Se isso não aprovar, nós precisamos continuar no legislativo a aprovar algumas medidas a despeito da autocontenção, que são coisas que são deformações não consideradas na Constituição. Uma dessas medidas, Caniato, é justamente decisão monocrática. Não existe na Constituição o negócio da decisão monocrática. A decisão monocrática foi um puxadinho que fizeram, mas não está na Constituição. Não está na Constituição assim, o Supremo Tribunal Federal tem o poder de tomar decisões monocráticas. Não existe. Por quê? Porque é um poder de colegiado. É para tomar a decisão o colegiado, não o indivíduo. Então, por exemplo, acabar com decisão monocrática. Isso aí está no âmbito legislativo, tem que votar. Acabar com o fórum privilegiado. Tem que acabar, está lá. Acabar com TV Senado, TV Justiça, tem que acabar. Esse negócio de ficar transformando o caso do Supremo em espetáculo circense, não pode ser. Então, assim, de novo, por que tudo isso? Para fortalecer o que está na Constituição, que é a decisão do colegiado. Então, o Supremo precisa fazer o trabalho dele da autocontenção, o Legislativo precisa colocar os pingos nos is em coisas que foram poderes que não estão na Constituição e que foram usurpados. E terceiro, nós precisamos pacificar o país. Este é o roteiro para termos uma normalidade no ano de 2026, no qual teremos eleições gerais no país.